tá participando da live, eu não posso chamar ele, não. Eu não sei fazer isso, João. Ok. Tá bom, então a gente pode começar. É uma conversa, né? É um bate-papo, mas a Jo pediu para a gente escrever pelo chat. Aí a Luana vai me ajudando aí, comentando junto comigo e também ajudando. Então hoje a gente, né, pensou aí, a Jo pensou que talvez a gente pudesse falar um pouco das atividades da vida diária e a qualidade de vida. Uma coisa está ligada à outra, né? É difícil começar por um só. E aí, ô Jô, seu microfone está ligado? Oi, liguei agora. Então, beleza. Para você participar da live. Não, eu estou aqui quando eu Não, precisar sim, falar. mas eu vou fazer. Posso perguntar umas coisas para você? Pode? Então, bora lá. Jô, por que que você faz isso? Isso tudo? A associação, o hoje, essas lives, os grupos. Por que que você faz tanta coisa? Porque como eu fundei a associação, na verdade, eu não fundei a associação porque a minha filha precisava. Eu fundei a associação porque eu não queria ver a minha história se repetir. E espera aí que tem alguém atrasado tentando me ligar aqui. Então, e eu não queria ver a minha história se repetir, né? Então, eu fundei essa associação para tentar ajudar famílias e mostrar que tem jeito as pessoas com síndrome de William e que as pessoas com síndrome de William têm capacidade igual qualquer pessoa. Por isso que eu faço tudo isso. Não me pergunte onde eu arranjo tempo, tá? Eu descanso carregando pedra. E me conta uma coisa, o que que você sente quando você ajuda as pessoas? Ai, muito feliz. Muito feliz. Felicidade. Muita satisfação. E, assim, a minha alegria é ver meus Williams felizes. Você Meus acha. filhotes. Então, você tem muita satisfação em ver quando eles estão bem, quando as famílias estão bem, e você sente alegria em trabalhar tanto. Tenho. Eu acho que fazer tudo isso é o meu combustível para mim continuar vivendo. Com certeza. Eu justamente escolhi você, Jô, por isso, né? Porque muitas pesquisas têm mostrado que a nossa satisfação, que é algo que você falou, eu nem precisei falar, e a felicidade, que é algo que você falou, eu nem precisei falar, né? Ok, Elas, obrigada. Beijo, te amo, tchau. elas estão relacionadas aí a ajudar o outro. E aí, quando eu falei isso até para um menino que eu atendo semana passada, ele falou: Nossa, então o ser humano é muito egoísta, né? Porque a gente se sente feliz quando. Para a gente, a ideia dele era, né? Eu tenho que ajudar o outro, então, para me sentir feliz. Eu falei: basicamente é isso, né? A nossa satisfação e a nossa felicidade está junto com as outras pessoas. Nós somos sociáveis, nós somos seres humanos e nós somos pessoas sociáveis. Então, a Jo só faz tudo o que ela faz e é muita coisa. E ó, há quanto tempo? Oi? Há quanto tempo, Jo, você está já nesse caminho? Olha, são 31 anos, né, que eu tive a minha filha. Então, a partir disso, eu tinha um olhar só pelas outras pessoas, por mim, né? Então, só eu tinha dificuldade, só eu tinha problemas, tudo. E quando eu vi que eu tinha uma filha diferente, eu comecei a olhar o outro, né? E
assim, na luta mesmo com a síndrome de William, eu estou desde 2008, então são 23 anos. Pois é. E se você não sentisse satisfação, provavelmente você não estaria aqui hoje, Não, com movimentando essa certeza. live, convidando as pessoas, fazendo tudo isso que você faz, É, né? dá trabalho. Com certeza. Olá, Então, assim, né? A gente sente satisfação quando a gente ajuda outra pessoa e a gente só continua um comportamento, algo na vida, quando a gente se sente satisfeito, quando a gente se sente realizado, né? Com E feliz certeza. em estar nisso. Então, o que é a saúde mental, né? Eu acho que eu trouxe aqui só para a gente pensar um pouquinho essa definição de saúde mental é da Organização Mundial de Saúde. E ela fala que assim, o estado de bem-estar, que é algo que todo mundo aqui procura na vida, né? Na qual a pessoa, então, quando a pessoa está num estado de bem-estar, é quando a pessoa exprime as suas habilidades. Então, é quando a gente consegue, né, colocar as nossas habilidades em práticas, os nossos interesses, as nossas qualidades, enfrentando os problemas normais da vida. Porque todo dia a gente tem problema. Tem dia que os problemas são menores, tem dia que os problemas são mais difíceis, mas isso sempre acontece, né? E ter saúde mental e bem-estar não quer dizer que a gente não vai ter problema. Não, a gente sempre vai ter os problemas. O bem-estar é eu conseguir superar esses problemas que estão aí no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? E realizar as atividades de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade. Então, a gente está vendo aí as formiguinhas, elas estão trabalhando de forma cooperativa, né? Elas precisam atravessar de um lado para o outro. E aí, cada uma tem aí o seu papel fundamental nessa ação. Então, para a gente ter um bem-estar, a gente precisa conseguir colocar as nossas habilidades em práticas, a gente precisa entender que as dificuldades do cotidiano elas existem e que elas são passageiras, né? E o que era difícil hoje, amanhã vai ser mais fácil. E que eu posso aí contribuir para a comunidade que eu vivo. E qual que é a primeira comunidade que a gente está inserida? família. É a família, exato. A primeira comunidade que a gente vive é a família. E aí, como é que a gente pode contribuir para a família? Né? Será que é importante eu estar contribuindo para a minha família? Será que quando eu contribuo para a minha família, eu estou valorizando as minhas habilidades, valorizando o meu talento? E isso vai me trazer bem-estar? Isso vai me trazer felicidade? Quando eu estou ajudando o outro, como a gente já disse anteriormente? Então, o que a família precisa, né? E aí eu pergunto, porque até para as famílias, é mais fácil fazer com eles ou fazer por eles? Porque isso tem uma diferença, assim, muito grande, né? É muito mais rápido, por exemplo, uma criança de 3 anos, você vestir a roupa nela porque está atrasado, do que esperar ela se vestir sozinha, não é? Fazer por eles é mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Você dá comida na boca da criança de 5 anos é muito mais rápido, muito mais fácil, não vai sujar a roupa, não vai sujar o chão, muito mais fácil. Se você lavar a louça, né, por eles, é muito mais rápido, vai sair mais limpo, vai ser rapidinho.
não vai gastar tanta água, não vai gastar tanto sabão, e você não tem o trabalho de ensinar. Ensinar é fácil? Nem um pouco. Não. Ensinar é muito difícil, porque a gente precisa ter paciência. A gente precisa entender que o outro faz diferente da gente. Eu não lavo louça como a minha mãe. E eu aprendi com ela. Eu não arrumo a cama como a minha mãe. E foi ela que me ensinou. Né? Eu não tiro o pó como a minha mãe. E foi ela que me fazia, não, você vai tirar o pó, é assim, 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 nossa, né? E eu aprendi com ela. O jeito como eu cozinho é diferente. Apesar de algumas coisas eu tentar copiar, não sai igual. E nunca vai sair. Eu tento copiar o da minha avó, mas o meu queima, né? Dá errado, fica sem sal. Não sou boa nisso. Então, é muito mais fácil, é muito mais rápido fazer por eles. Mas quando a gente faz por eles, né? Eu estou estimulando o talento, eu estou estimulando a autoestima. Porque assim, quando a pessoa ajuda, né? Como a Jo disse no começo, eu faço isso porque eu me sinto feliz quando eu ajudo o outro. Eu me sinto feliz, eu me sinto satisfeita, né? Quando eu vejo que eu contribuí para outra pessoa. Por que a criança vai ser diferente do adulto? Não é. Eles podem até falar, ai, não quero, que preguiça, que negócio chato esse. Mas no fundo, quando você fala, nossa, obrigada por lavar a louça. Pode ter sujeira lá, né? Você vai ter que passar uma água, talvez depois para usar. Mas será que aquilo não é bom para a autoestima, para o bem-estar, para a participação social? Então, fazer com eles é mais difícil, é muito mais difícil. E não é só mais difícil com quem tem o Williams. É difícil com qualquer pessoa. Eu sei porque eu tenho filhos e eu ensino. E não é fácil ensinar. Não é só no consultório que eu ensino na minha casa também, né? E aí, quando a gente julga que fez errado, que não fez bem feito, a gente está ajudando? Está estimulando? A Nicole está dizendo que não. Então, olha só. Essa daqui é a foto que eu tirei hoje da cama do André. É meu filho de 8 anos. Oh, que coisa. Ele arrumou a cama, viu? Tá arrumada. E aí eu perguntaria para os pais, né? O que eu devo fazer? Eu devo falar para ele, que eu já falei muitas vezes, mesmo sabendo que talvez não seja a melhor estratégia. Nossa, que horror, menino, que coisa horrível. Como que você acha que você arrumou a cama desse jeito? Vai lá e arruma de novo isso daí. É a melhor... Mas brigando, né? Não é o caso que eu estou falando agora. Vocês acham que é a melhor forma de eu falar para ele que está horrível essa cama? Ele vai querer arrumar essa cama amanhã? Se eu falar, nossa, André, que trabalho porco, que coisa horrível. Como que você pode falar que isso daí está arrumado? Ele vai querer fazer amanhã? Não, Ele vai querer porque arrumar ele a vai cama ficar- amanhã? Não, porque Ele vai arrumar melhor amanhã? Não Não, porque vai. ele vai sentir uma péssima autoestima, né? Gente, vamos desligar os microfones, depois vocês falam. Ela tá perguntando, Jô, só tô respondendo ela. Ela está respondendo, Jô. Rapidinho, Nicole, pode falar. O que ele vai sentir se eu falar, André, isso está horrível? Vai lá e faz de novo. Ele vai ficar chateado, não vai querer fazer. Com certeza. E amanhã ele não vai fazer, né?
É. Você acha que ele vai levantar e vai arrumar essa cama se eu brigar com ele? Não. E aí, olha só. Eu falei, olha, filho, obrigada por arrumar a cama, né? Mas você acha que tá bom? Perguntei para ele, você acha que tá bom? Aí ele falou assim, não, tá ruim, né? Eu falei, pois é, você acha que você consegue fazer melhor? Ele não tem dificuldade, viu, de percepção espacial, não tem dificuldade de motricidade. Aí ele falou assim, consigo. Eu falei, por que você não faz? Ele falou, porque vai dar trabalho. Eu tenho preguiça. Então, ele sabe que não tá bom. Pelo menos foi sincero, né? Eu falei, pois é. Mas se você quer chamar seu amigo, você acha que dá para chamar seu amigo com a cama desse jeito? Aí ele foi lá e arrumou a cama. E aí eu já tinha tirado a foto da cama e falei, olha, posso mostrar a foto da sua cama? Ele falou, não. Eu falei, pois é. Então, você acha que tá ficando bom, né? Ele falou, não, já falei que não tá bom. Eu falei, pois é, então dá para melhorar, não dá? Né? E aí, olha só. E aí ele arrumou e eu falei, nossa, não ficou perfeito, não ficou liso, porque embaixo da coxa, o lençol, ele não arrumou o lençol embaixo. Então, continuou um pouco amarrotado tudo. Mas eu falei, melhorou muito. Amanhã você consegue arrumar o lençol embaixo, né? Aí vai ficar ainda melhor. Mas assim, quando a gente vai dar um feedback para alguém, até mesmo os adultos, né? Pode pensar no próprio trabalho. Se o chefe chega e fala, nossa, que porcaria é essa aqui que você me entregou? Qual que é a motivação que você vai ter para melhorar, para fazer melhor, para fazer diferente, mesmo tendo dificuldades? Porque todo mundo aqui tem dificuldade. Se não tiver, me conta, porque eu vou querer estudar essa pessoa. Por favor, adoro fazer pesquisa. Né? Então, assim, que motivação você vai ter? Nenhuma. Então, a forma de falar, né? A forma de falar o que é importante. Então, eu falei, olha, obrigado por arrumar a cama. Você sabe que eu preciso da sua ajuda. Né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso muito da sua ajuda. E quando você me ajuda, isso é muito importante, porque a bagunça me incomoda, e eu ter que fazer tudo me sobrecarrega demais, porque aí eu não tenho tempo para trabalhar o tanto que eu preciso, e aí ao invés de dormir eu vou ter que trabalhar. Então, assim, é muito importante quando você me ajuda. E aí, quando a gente coloca, né, essas necessidades que tem. Carol? E aí, né, então, o que a gente precisa para estar bem-estar? Engajamento, realização e relacionamentos positivos. Coloquei algumas figuras aí de coisas que talvez vocês gostem de fazer e que possivelmente, quando façam coisas que gostam, que têm interesse, a hora parece que não passa, né? Por exemplo, os adolescentes, quando estão conversando com os amigos, conversou 1, 2, 3 horas e parece que nem foi 15 minutos. Ou quando a gente faz qualquer coisa que a gente gosta muito, né? Quando eu estou lendo sobre um tema que eu gosto muito, parece que o tempo passa assim, ó, rapidinho. Então, isso é importante para o nosso bem-estar. No dia a dia, no nosso cotidiano, realizar atividades que nos fazem bem, que nos trazem bem-estar. A Jo, por exemplo, ela faz isso todos os dias da vida dela, provavelmente, né? Quer fazer alguma coisa sobre associação. Ela só faz isso porque isso traz satisfação para ela, como ela diz.
Então, para a gente fazer as nossas atividades de uma forma que a gente possa participar, que a gente possa contribuir com o outro, a gente, né, tem que estar aí tendo engajamento, satisfação nessa realização. E a família é a base para a gente ter, assim, essas conquistas, porque essas conquistas começam lá no dia a dia. Não tomar banho sozinho, não escovar os dentes, não se alimentar, não se vestir. E aí vai para as outras áreas da nossa vida também. Então, participar, pertencer é uma questão de saúde. Quando a gente está fazendo parte de alguma coisa, pode ser da escola, pode ser das atividades da nossa casa, das atividades religiosas, se a família tiver, das atividades de clube, das atividades de esporte, música, ou o próprio trabalho, né? O próprio brincar. Quando a gente está participando ativamente, contribuindo, participar é contribuir, é ajudar, é somar, né? Quando a gente participa, a gente está tendo saúde. Saúde não é só, se meu coração está batendo direitinho, se meu rim está funcionando direitinho. Saúde é muito maior, muito mais, né? É saúde ter transporte, é saúde ter moradia, é saúde ter alimento, e é saúde participar, estar inserido no contexto. Parece que não é, mas é, tá? Então, e é saúde estar inserido de forma adequada, com respeito, com afeto, com carinho. Isso é o mais importante. Então, o que é estar satisfeito, né, com a vida? A gente já falou que estar satisfeito com a vida, então, é quando a gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente consegue ajudar as outras pessoas e fazer as nossas próprias coisas. Que isso vai mudar de acordo com a idade. Então, para uma criança de 3 anos, né, se ela conseguir vestir a cuequinha, vestir a calcinha, simular pentear o próprio cabelo, começar a escovar os dentes, mesmo que depois os pais tenham que dar aquela caprichada, começar a comer coisas sozinha, tudo isso traz satisfação, traz realização pessoal. E é difícil ensinar os filhos? É muito difícil. Mas a gente precisa fazer isso, porque isso é questão de saúde. Se você não permite que seu filho aprenda a se cuidar sozinho, né? A ter atividades que ele tenha realização, como brincar, ir à escola, às vezes trabalhar quando jovem, né, e adulto, você está bloqueando a saúde dele, a saúde mental. Porque a gente está falando aqui que saúde mental é quando você está de fato inserido em algo que você gosta, que você faz e que você contribui com o outro, em diferentes áreas, né? Em diferentes dimensões aí. Então, às vezes, eu me vejo na minha prática, né, que a inclusão não é habilitar, reabilitar a pessoa com síndrome de Williams, ou com autismo, ou com qualquer outro transtorno mental, né? Eu me vejo com a necessidade de trabalhar com a sociedade que está recebendo essa pessoa. Com a própria família, que às vezes tem muita dificuldade de ensinar, de ter paciência e de permitir
Às vezes é por medo, porque ele vai se queimar se ele for cozinhar, né? Porque estender roupa não é uma coisa de adolescente. Por que não? Ok. Né? Então, muitas vezes é necessário trabalhar com a sociedade para entender que as pessoas vão fazer diferente. Mas fazer diferente não é pior, é só diferente. É só diferente. E às vezes nem é diferente. É igual, pode ser em outro ritmo, pode ser em outro tempo, mas o importante é fazer, é ter bem-estar, é ter independência, é ter autonomia de escolher. Eu quero escolher trabalhar aqui, eu quero escolher a minha roupa hoje, eu quero escolher o que eu vou comer hoje, eu quero escolher cozinhar hoje para minha família, né? É ter autonomia. Quando a gente tira a possibilidade do outro ter autonomia do que vai falar, às vezes, né, a pessoa quer falar e os pais falam, não. Eu já fiz isso. Com a aula online do meu filho. Depois falei, não, ele tem que ter o espaço dele e ele pode falar, né? Porque ele olhou no caderno assim e falou, olha, diga não às drogas. O que é drogas? E não sei o quê. E começou a fazer questionamentos para a professora e ela ficou um tanto, né, assim, sem graça, enfim, de ficar lidando com essa situação. E aí eu fui inibindo ele. Mas é o ato de, né, é dar a oportunidade do outro se expressar, de falar o que ele pensa, de falar o que ele acha. Não existe certo ou errado. E a outra pessoa, ela é direito dela, é um direito de cidadão, né? De escolha, de se expressar, de fazer o próprio cuidado. E isso é difícil, porque as pessoas acham, né, que a gente tem que fazer sempre nesse padrão. E aí perde um pouquinho de aprender com o outro do que pode ser diferente, porque isso realmente não é fácil. Eu coloquei um vídeo que tem 4 minutos aqui, alguém possivelmente já tenha assistido ele, mas é só 4 minutos. A gente até ouviu um momentinho aí, acho que não sei se você mexeu alguma coisa, mas também ficou Eu travando um tirei o pouquinho. fone, Foi. para ver se o som ia para vocês. Se eu soubesse, eu mas tinha continuado. mas estava travando um pouquinho, mas acho que quem acompanhou deu para entender a historinha. Mas se tem no YouTube também, acho que quem quiser buscar vai lá ver. Tem no YouTube com a musiquinha, eu acho que é muito melhor, assim, né? Porque ela vai acompanhando as cenas e isso traz outra emoção, assim. Mas o videozinho é esse, né? Quando a gente fala de uma verdadeira inserção, quando a gente está falando de mudar, né? É a sociedade em si que é o nosso trabalho atual. Não são os Williams, não são síndrome de Down, não são, né, as pessoas diagnosticadas com TEA, é a sociedade. É a sociedade e as famílias com as dificuldades que eu acho que a gente precisa estar acolhendo, porque acreditar, né, que eles são capazes porque são, que a gente possa proporcionar aí, que eles possam fazer as suas escolhas, cuidar de si mesmos, em muitos aspectos. Ninguém vive sozinho, todo mundo precisa de cuidados, né? Eu mesma, eu preciso de cuidados em várias situações, não é só quando eu fico doente. Eu sempre tenho a ajuda das pessoas na minha casa, né, da minha família, enfim.
Ninguém consegue viver sem a ajuda do outro. Não é isso que eu estou dizendo. A gente vai sempre precisar da ajuda das outras pessoas. Mas a diferença é quando a gente consegue ter a liberdade aí para fazer as nossas escolhas, cuidar de si mesmo e estar contribuindo com a comunidade, com as diferentes comunidades onde a gente está vivendo. Porque isso, sim, isso faz parte da saúde. Isso faz parte de se sentir satisfeito, se sentir feliz. Então, aqui a gente está falando de felicidade, né? A gente está falando de contentamento e a gente está falando de dar sentido à nossa vida. E aí eu coloquei uma frase do Carlos Drummond, né? Que é assim, deixa eu tirar aqui, porque eu não consigo ler com esse negocinho em cima. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Então, a gente pode ser feliz cozinhando, fazendo as nossas atividades do dia a dia, fazendo o nosso trabalho. E é isso. E se tiver dificuldades, né, de encontrar essa satisfação no dia a dia, é importante procurar um profissional de saúde mental. E aí acho que a Luana pode me ajudar e se tiver perguntas a gente pode conversar, não? Sim, sim, perfeito, Carol, muito bom. A gente estava até conversando, né, hoje de manhã, o quanto que a Jo acertou em juntar nós duas aqui hoje, porque o meu trabalho na faculdade, acho que alguns já me conhecem aqui, né? O Kaique, ele apareceu agora no início, o Kaique é meu irmão, né? Tem síndrome de Williams, e meu trabalho na faculdade foi justamente sobre a autonomia, né? A importância de ter essa autonomia mesmo, e principalmente nessas atividades que a Carol mencionou hoje. E o quanto isso promove saúde, né? Qualidade de vida. Quanto isso é importante, né? Não só para os Williams, para todo mundo, mas principalmente para crianças que se tornam adolescentes e que se tornam adultos com qualquer tipo de deficiência e que muitas vezes a família tende, né, a de repente super proteger e achar que talvez a pessoa não tenha capacidade para realizar determinadas tarefas, né? Então, o quanto é importante a gente sempre falar sobre isso, porque a saúde está completamente atrelada a isso, né? A essa autonomia, a esse fazer por si só, né? E precisa estar estimulando mesmo, né? Aí fazer, porque se for deixar, realmente é mais fácil, foi o que a Carol falou lá no início, né? É mais fácil fazer por eles, mais rápido, correria do dia a dia, a gente vai lá, faz, pronto e acabou. Mas e aí, né? E aonde é que fica essa pessoa, onde fica a autonomia dessa pessoa, né? E aonde que está ficando a saúde, o bem-estar, a satisfação, que está tão ligado a isso. Então, achei muito bom a Carol falar hoje sobre esse tema e tudo que ela falou. Esse videozinho também tem tudo a ver com isso, né? Você abraçar todas as características da pessoa, as habilidades, as dificuldades, e não limitar ela por qualquer que seja a característica. Então, Carol, muito obrigada. E pessoal que tiver perguntas, quiserem mandar no chat, acho que a Carol está aí à disposição para Eu ia responder. eu ia comentar um negócio, né? Não sei se a Carol permite. Claro, pode falar. Esse vídeo mexeu muito comigo porque lembra quando eu era criança. Eu tive uma infância assim, muito difícil no começo, porque eu não conseguia aceitar muitas coisas, né? Por descobrir que que eu tenho a síndrome. E na hora que eu vi esse pai abraçando a causa do filho, abraçando o filho, me emocionou muito, porque eu botava na cabeça, meu pai e minha mãe não vão me aceitar. Eu tinha isso na cabeça, esse pensamento ruim que as pessoas, minhas irmãs não iam me aceitar, meus pais não iam me aceitar.
minha família não ia me aceitar. Eu tive muita dificuldade de me aceitar, muita. Eu sofri muito, muito, muito. E hoje em dia, Boa noite, pessoal. Boa noite. boa noite. Boa noite. E hoje em dia é totalmente diferente, Carol, porque eu vejo que esse pensamento ruim saiu da minha cabeça, porque minha família começou a me aceitar. Graças a Deus eu consegui fazer várias coisas que eu tinha dificuldade, ainda tem algumas, né? Isso é óbvio, mas Eu também eu tenho. eu acho muito importante esse vídeo, porque ele Todo tira mundo tem uma dificuldade esse, diferente, né? sim, ele tira esse pensamento ruim, ai, que meu pai não vai aceitar, minha mãe não vai me aceitar. Os pais, quando amam, amam de verdade. É claro que os pais, eles passam pelo luto de entender e de aceitar, mas eles amam seus filhos do jeito que são. Então, graças a Deus, se não fossem meus pais, eu acho que eu não estaria aqui hoje, nessa live tão importante, tão Acho que especial deu uma para mim, que travada. eu tenho um síndrome, para poder entender o que está acontecendo comigo, por que que eu não estou conseguindo aceitar isso. Eu te agradeço desde já e obrigada por deixar eu comentar sobre um pouco da minha vida, porque esse vídeo tem muito a ver comigo, muito a ver. Obrigada, Obrigada a Carol. você, Nicole, por compartilhar algo tão importante, né? Tão gratificante, assim, e difícil, porque se expor, né? Falar do medo da não aceitação. E hoje, né? Às vezes não é só síndrome, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar coisas diversas. Sim. E Muito bom, Nicole. então, Oi, obrigada, Carol, viu? eu quero te falar umas coisas. Sim, João. Você sabe, né, que, bom, você acompanha a minha trajetória e a minha maior preocupação, eu viajando o Brasil inteiro, é essa falta de autonomia. É muito triste eu ver pais dando banho em filho de 24 anos. Ou ver um adulto com síndrome de Williams com uma toalhinha chamada bubu, sabe, para limpar a boca. E uma das minhas maiores experiências é um grupo de Williams, né, que eu tenho, com 70 Williams. E o que eu vejo muito, assim, que lá a gente debate sobre muitos assuntos. E tem alguns que trabalham, quando eles falam assim, bom, pessoal, eu estou dando bom dia que eu estou indo trabalhar. E os outros ficam, eu queria tanto trabalhar, mas minha família não deixa. Ou eu guardo a louça, minha mãe briga e eu prefiro não fazer nada. E o que me preocupa também de ver os pais é a comparação, porque nenhum de nós somos iguais. Né? E aí eu vejo muito assim, se fulano aprendeu a ler e escrever, você tem que aprender. E muitas vezes aprender a ler e escrever não é porque tem uma síndrome, é da pessoa. Então são N histórias que eu vejo, né, que eu fico muito triste que a coisa poderia mudar. Né? Uma coisa que me marcou muito foi num encontro que teve de Williams, e no final eu acabei com uma mesa com os Williams, que eles falam que só eu que consigo controlar todo mundo. E aí, assim, uma falou que queria ser pediatra. E aí a própria família gritou de lá, não sabe ler. Aí um falou que queria ser motorista de ônibus. Eu comecei a me sentir mal, eu comecei a perceber que a própria família não acredita. Né? Um queria ser veterinário. Então, no final, eu falei, se quer ser veterinário não vai ser, vai passear com o cachorro, vai trabalhar num pet shop. Quer ser pediatra não vai ser, vai ser babá, vai ser recreador de criança. Não consegue dirigir o ônibus, vai trabalhar na empresa limpando o ônibus. Então, são N situações, coisas que dá para fazer, e eu vejo assim muita essa insegurança da família. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que você já disse
quase tudo, né? É insegurança da família de proporcionar aí que essa pessoa ela tenha autonomia, que ela faça escolhas e que ela faça atividades que vão lhe trazer realização, por medo, por insegurança do que pode acontecer, né? É isso que eu falo, que a gente precisa trabalhar a sociedade e a família, porque as questões motoras, sensoriais, né, que é quando a pessoa chega para ser cuidada comigo, isso é muito mais fácil, né, da gente estar conquistando aí do que a própria aceitação da família, né, ou da própria aceitação da família do banho, ou de que a pessoa é capaz de tomar banho sozinha, por exemplo, né? Eu já demorei a família aceitar que a pessoa era capaz de tomar banho depois de 4 anos de atendimento e praticamente trabalhando banho, mas a dificuldade não estava na criança, né? Essa dificuldade não era dele, era dos pais aceitarem que ele ia dar conta de se lavar sozinho. Era uma simbiose que tinha ali, né? Da própria mãe, às vezes, tomar banho junto com ele, até que ela viu que ele estava extremamente sexualizado, que estava ficando algo estranho, e que eu tive que falar, olha, tá estranho, não é saudável para ele, né? De diversas formas, por diversos aspectos. E aí, assim, ou o meu trabalho é muito ruim, né? Ou eu realmente não consigo mais ajudar vocês, porque a demanda do banho está sendo minha, não está sendo da família. Porque eu, de fora, né, consigo ter a visão clara de que, por exemplo, a não independência no banho estava causando um mal-estar para aquele menino. Tomar banho com a mãe, né, com 10, 12 anos, estava causando um mal-estar para aquele menino, até para a questão de saúde dele, porque quando ele ia tomar banho sozinho, ele tomava banho sozinho, com dificuldade, pode não ficar tão cheiroso, mas ele não falava que não queria, né? E assim, se a criança não pratica, como que vai conquistar essa independência? Pensa em alguém que aprendeu a dirigir aqui, né? Não é no primeiro dia que você entende tudo e sai fazendo. Demora um tempo, você tem que praticar muito para se sentir confiante. Se sentir confiante para ir para um estacionamento mais difícil, se sentir confiante para pegar a estrada. Você precisa de prática. Começar a trabalhar em qualquer área é igual. Nossa, quando eu comecei a atender no início, era muito difícil para mim. E dependendo da situação, se eu não conheço, né, se a pessoa me traz algo extremamente novo, e eu vivo isso todo dia, também é difícil para mim. Mas não é porque é difícil que eu não vou conseguir ou que eu não quero. Pelo contrário, me estimula a estudar, me estimula a refletir, a pensar em como fazer de outra forma, ou do jeito que eu estou fazendo não está dando certo, né? Então, é isso. Ninguém vai conseguir fazer na primeira vez. Tem gente que demora 100 vezes para aprender, tem gente que demora 1000 vezes para aprender, tem gente que demora 1 milhão de vezes para aprender, mas é capaz de aprender. E a primeira pessoa que tem que acreditar nessa pessoa são os pais, porque se os pais não acreditam, a Nicole disse, não sou eu que disse, né? Se os pais são as primeiras pessoas que barram esse sonho, essas realizações para essas conquistas, a pessoa né, ela é a primeira a dizer, não, eu não quero isso, não quero fazer, não é comigo, dá muito trabalho e não quero. Mas por quê? Porque o outro não está acreditando nele, né? E aí ele não se sente confiante para tentar, a pessoa tem medo de tentar.
Se os pais não confiam naquela criança, naquele adulto, pode ser idoso, se a família não confia naquela pessoa, a pessoa não vai confiar nela mesma, ela vai ter medo, e vai falar, eu não quero. Isso eu não gosto, não gosto. Né? E não é porque ela não quer, não é porque ela não gosta, não é porque ela tem preguiça, é porque ninguém falou aqui, você dá conta, eu tô com você, é importante, vamos lá, vai dar certo. Se não for hoje, é um dia, mas vai dar certo. Graças a Deus, meus pais me apoiam em tudo. Graças a Deus. Que bom, que bom. Carolina, eu posso falar com você? Claro. É assim, né? Falando sobre a dificuldade dos pais, né? Ensinar os filhos. Assim, para algum, eu não vou generalizar, porque cada um tem a sua realidade. E assim, para alguns pode ser muito difícil, para outros pode ser difícil, para outros pode ser, tipo assim, às vezes pode ser facinho, ou às vezes pode ser difícil, igual a minha mãe. Quando você estava falando ali, né, sobre a dificuldade, eu perguntei para ela, mãe, você sente dificuldade, muita dificuldade em eu aprender alguma coisa? Né? Ela disse, não, nem sempre, minha filha. Porque, assim, a síndrome, né? Ela tem seus níveis. Cada um tem, talvez, seu nível. Não é todo mundo que tem o mesmo nível, entendeu? Sim, sim. E assim, não é que... me desculpa, assim, eu te corrigir, mas não é que a síndrome, ela é assim, é um transtorno, entendeu? Não, Ela, não é, é um conjunto de características, né? E sim, mesmo assim, vocês são muito diferentes. sim, é isso. A gente tem que... né, é nessa tecla, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que a síndrome, ela é uma deficiência, que as pessoas que têm a síndrome, elas assim, às vezes as pessoas julgam, entendeu? A gente, entendeu? Falam coisas, e criam fantasias, sendo que, na verdade, é muito menor do que elas criam. Sendo que Sim. muitas das vezes, na verdade, não é nem aquilo que elas falam, entendeu? Então, é isso mesmo que eu queria falar. A Vitória tá Ótimo, obrigada. Foi ótima a sua colocação, Vitória, e é algo importante, né? Porque você está falando aí do preconceito, de algo que realmente faz muito mal à saúde, né? Eu já sofri Qualquer muito, tipo de preconceito faz muito mal à nossa saúde. com certeza. Então, por isso, a gente tem que trabalhar aí com a sociedade. E a primeira sociedade que a gente tem é a família. Então, o preconceito dentro da família, se ele existe, é a primeira coisa que a gente precisa cuidar da gente, né? Porque, de fato, ele faz mal à saúde de todos dentro do próprio ambiente. E principalmente para quem está sofrendo, né? Esse estigma, essa exclusão, essa diferença, porque isso realmente é muito difícil. Uhum. Eu acho que se a sociedade parar para pensar e parar com essa mania do preconceito, as coisas vão ficar muito mais fáceis, muito mais harmoniosas, o mundo vai ficar melhor. Sim, É com isso aí, Nicole. certeza. Isso mesmo, Eu queria só Nicole. aproveitar para ler, não são perguntas, eu acho que são só comentários, mas aí eu queria aproveitar para ler. A Luciane falou: como temos pensamentos limitantes, é fundamental abrirmos nossas mentes, pois existe um mundo de oportunidades para os nossos filhos e filhas. Né? E aí a Cássia veio contar a história do filho dela, né? A sociedade nos limita, pois sempre a pessoa com deficiência foi colocada como incapaz.
Temos que acreditar, insistir, não desanimar. Somos nós que vamos mostrar a capacidade de nossos filhos. Meu filho tem 23 anos, trabalha, está afastado por causa da pandemia, mas sofreu bullying no trabalho. Uma pessoa no trabalho falava que ele cumprimentava todo mundo para trabalhar menos. Temos que insistir, matar um leão por dia. A Luciane, de novo, o mundo ficará maravilhoso sem preconceito. Com certeza, com certeza. E é nisso que a gente tem que trabalhar, né? No preconceito da sociedade, acreditar que todos nós somos capazes e que todos nós conseguimos contribuir de formas diferentes, né? Porque a gente cada precisa de um pessoas diferentes, né? precisamos, e que cada um tem uma habilidade, tem um interesse, tem um dom diferente, e é nisso que a gente precisa focar, né? Como que o outro pode contribuir aí de uma forma que seja satisfatória para ele e que de fato contribua para as outras pessoas. Porque sim, todos são capazes de fazer o que eles escolherem fazer, né? E é o que a Jo falou. Tem interesse, quer ser motorista de ônibus, tudo bem, mas será que se for também, né? É isso, limpar o ônibus ou cuidar dentro do próprio estacionamento do ônibus, não sei, talvez possa ter uma realização pessoal, né? É extremamente comunicativo, era professora, não sei, mas tem tanto auxiliar de escola, né? E que precisa ser uma pessoa cuidadosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa que se preocupa com o outro, que saiba ouvir. E tudo isso, né? Sempre a gente tem que ver aí qual é a potencialidade, com o que ele vai se realizar e focar realmente nisso. Porque eu já tive, por exemplo, crianças, né, adolescentes, assim, que tinha muita dificuldade. A gente estava trabalhando de ir na padaria comprar algo e quando faltava dinheiro, ele ficava, assim, extremamente irritado no ponto de eu ter receio dele quebrar alguma coisa ou agredir alguém, né? Mas a gente estava trabalhando nisso. Mas ele tinha, por exemplo, um ouvido absoluto e que ele descobriu que ele poderia ser afinador de piano. E ele se sentia tão feliz sendo afinador de piano, né? Tudo bem, a mãe precisa ir junto com ele, ou alguém precisa ir junto com ele quando ele vai afinar o piano na casa de alguém. Mas é uma profissão difícil, rara, né? E que de fato precisa ter um dom para isso. E o quanto ele se sente realizado quando faz. É muito bonito de ver. Então, assim, é realmente importante a gente focar nas habilidades, nos interesses e naquilo que traz realização pessoal. E a primeira pessoa que precisa acreditar é a família. Ô, Carol, Sim. bom, no meu grupo eu sou padre, né? Mas quando eu montei o grupo, a maioria das mães, algumas das mães falaram que o filho não teria maturidade para participar do grupo. E teve um que a mãe dizia que ele era tão comprometido que ele postou um vídeo pilotando uma moto e falando, gente, olha eu pilotando a moto escondido da minha mãe. Então, daí você vê o comprometido, né? Não vou, nem contei para a mãe dele nada, porque no meu grupo eu sou padre. E põe nesse grupo, Jô, que eu não tô. Hã? Vocês combinam. Tô falando, Jô, para você me botar no grupo. Eu te chamei, você falou que não ia participar, que você já participava de vários grupos, lembra disso? Ah, mas pode me botar, meu amor. Ok, depois a gente combina. Então, tá bom. Meu e-mail está aí, se alguém quiser falar comigo. Enfim, eu tô aqui para contribuir com o que eu puder.
Eu acho que, assim, vocês sabem muito mais do que eu, então agradeço todo mundo que participou ativamente, viu, meninas? Assim, foi show de bola a participação de vocês. E da Luana também, né? O irmão dela estava contando. Sim. Oi, pode falar. Ô, Carol, tem só uma perguntinha aqui, Sim. antes da gente terminar, posso ler? Pode. Da Dulcilene. Primeiro, ela agradeceu, né? Obrigada, Carolina, por sua palestra. Como pais, acredito que a nossa maior preocupação, pelo menos é a minha, com o futuro e essa autonomia necessária para prepararmos eles para a sociedade. Quando a questão cognitiva, você acha que interfere nesse processo de ensinar a criança a autonomia das atividades diárias? Ou seja, deve-se esperar ou começar os estímulos indiferente do atraso? Olha, cada caso vai ser um caso. Eu acho que ninguém melhor do que os pais para identificar quando o filho é capaz. Se o pai não está conseguindo identificar o que o filho já é capaz de fazer, e eles surpreendem a gente. A Jo bem falou agora, né? Não tem fone. Que a família disse que ele não conseguiria participar, ele não só participa, como gravou um vídeo escondido pilotando uma moto. Nossa. Então, assim, por favor, ensinem, né? Ensinem, mas assim, o que eu peço nesse ensinamento é paciência, amor, afeto. Isso não é só para quem tem o Williams, tá? Isso é para todos os seres humanos, porque todos nós somos iguais. Se você ensina sem isso, a probabilidade da pessoa não querer aprender aquilo é gigante. Então, o trabalho de ser pai e mãe é muito difícil, não é fácil, né? Independente de quem é o seu filho, não vai ser fácil, porque ele vai ser outra pessoa, e as pessoas às vezes têm necessidade de controlar, enfim, ou de que aquilo saia extremamente como tem que ser feito, né? É bom que ser pai e mãe a gente vai aprender, né? A ser flexível, a ser resiliente, a entender que o outro é diferente da gente e elogiar, mesmo que saia torto, mesmo que não saia bem feito, porque ninguém dirige bem na primeira vez que começa a dirigir, por exemplo. Ou ninguém faz um frango, que é vendido a 1000 maravilhas da primeira vez que faz, né? Então, todo mundo aí na vida teve um processo. E aí, ninguém aqui é diferente. Por isso que eu falo que é preciso paciência, amor e afeto. Se tiver isso, seu filho pode aprender e ele pode ser o que ele desejar. E se não for possível, por exemplo, ser motorista de ônibus, vai ter alguma coisa que ele vai se realizar e que ele vai ser feliz. Com certeza, com certeza. Exatamente. Boa noite, Jô, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu vou Boa só noite, ler a última noite. pergunta da Thaís. Tô com saudade de você, Jô. Boa noite. Esse é o Rafael. Oi. Oi. Eu vi uma história de bebê muito engraçado. Aquela história que o homem segurou o bebê no balanço. O vídeo. O vídeo. O vídeo. Pessoal, vou pedir só uma licencinha para eu ler a última pergunta para a gente Claro. finalizar, tá bom? Tá Tá bom. bom. Vamos lá. Tá bom. A Thaís perguntou: e quando a criança não quer fazer ou aprender as atividades de vida diária ou ter autonomia, o que você sugere? Olha, eu sugiro, né, pedir ajuda para essa criança. Falar, olha,
eu preciso muito da sua ajuda, e é verdade, né? Porque, assim, é um desgaste para os pais vestir a pessoa, dar banho, escovar os dentes dela, dar comida para ela. Não é uma mentira, é uma verdade, né? Eu preciso muito da sua ajuda. Verdade. Preciso Verdade. muito que você... Não é? Sua mãe não precisa da sua ajuda? Se você Verdade. pode colocar a mesa para ela, não ajuda muito? Colocando os pratos, os talheres, não é? Sim, sim. Se você Tomando se banho veste sozinho. sozinho, Tomando banho sozinho. tomar banho Toma sozinho, é muito ruim a gente ter que dar banho em alguém para sempre, porque assim, Eu tomo os pais têm sozinho. muitas coisas, né, para fazer. E aí, por exemplo, se você falar para a criança, eu preciso da sua ajuda, senão, ó, não vai dar tempo também da gente brincar. Porque aí, todo o tempo que eu tô com você, a gente está ou se trocando, ou tomando banho, ou comendo, fazendo coisas que a gente precisa fazer. Exatamente. Então, se você se trocar sozinho e eu conseguir terminar de lavar a louça, a gente pode brincar depois. Mas eu preciso da sua Ela fora. ajuda, né? Então, assim, ser sincero com a criança. Olha, se você pentear seu cabelo sozinho, vai me ajudar tanto, porque demora, né? E assim, pentear o cabelo não é algo fácil. Eu fiquei Então, cabelo. e assim, tudo bem se você precisar de um tempo para aprender. Eu estou disposto ao tempo que você precisar aqui para aprender. Mas você precisa querer aprender, porque isso vai ser tão importante para mim também, não só para você. Vai ser importante para mim, para o seu pai, né? Se você tomar banho sozinho, se você se trocar. Porque aí vai sobrar mais tempo para a gente ver um desenho juntos, para a gente jogar um jogo, para a gente conversar. Bom para todo mundo. Exato. Então, assim, quando eu falo que participar é saúde, é isso, né? Quando a pessoa vê que ela está contribuindo para a família dela, que pode ser o autocuidado dela, isso já melhora a autoestima. Mesmo que no início a criança não queira, e pode não querer por medo, por perceber que é difícil, né? Normalmente a gente não quer fazer alguma coisa porque é difícil para a gente. Todo mundo aqui não quer fazer alguma coisa que é difícil para si mesmo, né? Eu mesma fujo de várias coisas que eu tenho dificuldade, mas tem uma hora que não dá para fugir. Tem uma hora que a gente tem que encarar, ó, e fazer, né? E mesmo que saia torto, mesmo que não saia bem feito, não é que não vai sair bem feito, não vai sair, uau, olha só, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo conforme vai fazendo. É normal a gente não querer fazer, porque a gente tem medo de não conseguir. É por isso que normalmente as crianças se recusam a fazer. Mas é importante insistir. É saúde o pai e a mãe insistir e ensinar. E é tão difícil ensinar. Eu sei. Levanta o dedinho, não sei se... Pode falar, Andréia. Oi, amores. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Alessandra Gomes, né? Eu ajudo minha mãe em casa. Quando tem roupa na corda, eu tiro, né? Muito bom. Eu lavo a roupa. Eu sei lá varrer, mas cozinhar eu não sei. Muito bom. Eu também não sei cozinhar muito bem, não. Andréia, boa noite. Eu sei tomar banho sozinha. Muito parabéns. Eu sei lavar louça para minha mãe compra ovos, né? Eu lavo, né? Para não ficar ovo sujo de dente, comer com essa pandemia, né? Aí eu lavo fruta. Bacana. Lavo fruta pra caramba.
Legumes. Muito bom, muito bom, ajuda demais. Eu tenho 41 anos. Muito bem, tá ótimo. Depois vou para 42. Depois vou para Isso 42. mesmo. Muito Pessoal, bom. deixa eu só Sei, fazer sei ler, escrever. A Sei Jo tá ler, por aí? escrever. Nossa, fala muito, gente. Parabéns. Estou por aqui. Sei amarrar Jo, o a gente tem cadastro, um sei tempo para amarrar o acabar? Como é cadastro, que é? sei Porque estão amarrar. surgindo mais perguntas. Eu acho que vamos só finalizar essas. São muitas perguntas. Não, tem só mais uma pergunta. É que eu acho que se a gente deixar, podem. Oi, Lu, tudo bem? Como que o Isso. Bruno tá? Aí finaliza com essa pergunta e Tá. aí a gente já finaliza, tá bom? Então E tá, aí ó. no futuro a gente faz outras para continuar o assunto. Ok. Oba! Então, Carol, vou fazer a Eita, última, vou ler a última pergunta aqui para você e depois a gente finaliza aqui também já está no horário, Nicole, fala oi pra ela. Beleza, tá? Então vamos lá. tá bom. A Débora perguntou: o que fazer com os assuntos que são falados todos os dias, o tempo todo? Ela cismou com um assunto e fala só disso se deixar o dia inteiro. Tá, isso daí é comportamento repetitivo, né? O ideal nesses casos você escuta um tempo, né? Até pode no início dar uma atenção, porque se é algo importante, mas também depois direcionar para outras atividades. Então, direcionar para atividades de autocuidado, né? Para atividades que podem ajudar na casa, ou até mesmo atividades acadêmicas, ou um brincar, ou um assistir um filme, não sei, depende do horário e do que é possível. Mas o ideal é sempre estar direcionando para alguma atividade para que Mudar o foco, né? esse assunto repetitivo ele vá diminuindo. E assim, quanto mais você falar para parar, por exemplo, isso não vai ajudar. É sempre interessante redirecionar mesmo para alguma atividade. Então vem aqui me ajudar a lavar a salada, vem me ajudar, por favor, a costurar, vem me ajudar a pintar, sempre redirecionando para alguma atividade, que a pessoa possa pensar em outra coisa e fazer outra coisa. Posso contribuir? Por favor. Olha, eu como mãe, eu deixava. Quando chegava a quarta vez, era o mesmo assunto, eu falava, o que eu te falei? Toda vez que ela me perguntava, eu mandava ela repetir a resposta. Aí, quando ela repetia, eu falava, se você já sabe, por que você está perguntando? E aí ela ia, assim, né? Ela fazia algumas, e aí ela parava que ela sabia que ela que teria que responder. Isso funcionou muito bem. Para mim também isso. Exatamente mesmo. o que eu fazia com ele. Tá vendo? Aí Eu ele acho que rapidinho parava. Dependendo também, né, da compreensão, né, da criança ou do adolescente, e dá para falar mesmo, ó, a gente já falou sobre esse assunto, vamos falar sobre outro agora? Né? Mostrar que essa repetição pode ser legal para ele, mas não é tão agradável para outra pessoa. Né? Isso. Explicar mesmo. Isso mesmo. Bem. Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que fechamos. Carolina. Carolina! Nossa, Sim. Tudo bom? Alessandra. Tudo bom? Tudo bom, Luana? Tudo bem? Oi. Bom, vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu quero agradecer, né, as duas. Né? Eu sempre tive vontade, quando eu vi o trabalho da Luana, eu sempre tive vontade de juntar vocês duas,
E eu fiquei feliz que eu consegui e deu certo. Que essa não seja, eu preciso muito, nós da associação precisamos muito de vocês, né? E eu acho que futuramente a gente pode ter outras lives, né? E a gente ir trabalhando isso, tanto com a família como com os próprios Williams. E falar também que eu tenho muito orgulho quando eu vejo meus Williams participando, falando. Nós tivemos um congresso internacional e vieram uns gringos, e eles saíram daqui com o queixo caído de ver que os Williams participam e falam um assunto dentro do tema, fazem pergunta, e eles ficaram boquiabertos quando viram os nossos Williams em fila, esperando a sua vez, e participando, porque em outros países, quando tem encontro, essas coisas, eles pegam um ônibus e mandam todas as pessoas com síndrome de Williams para um acampamento e pronto. Mas se o encontro é deles, o importante é eles falarem, né? Eles que nos ensinam. Né? Então, eu tenho muito orgulho dos meus Williams também. Bom, vocês finalizem aí. E eu tenho certeza que os Williams amam a Jo. Com certeza, amo demais. Então, Tenho Carol, de novo, certeza. muito obrigada pelo seu tempo, por agradeço. todas as suas Certeza. contribuições. Eu acho que foi muito rico, foi muito válido para todo mundo. E vamos planejar próximas aí para a gente tirar mais dúvidas e conversar mais. A Nicole que ela. Com com certeza, acho que a certeza. próxima a Nicole fica no meu lugar já. Vai ser ótimo. Ela gostou. Eu que agradeço todo mundo pelo convite. Obrigada, Jo. É sempre E muito feliz. na próxima eu quero que a Luana conta um pouco também do trabalho dela e a Carol que vai mediar, ok? Fechou. Combinado? Tá bom. Pessoal, então boa noite. Um beijo para todo mundo. Boa noite. E até a próxima. Até. Tchau, Boa tchau. noite. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tem que falar mais? Tchau.